aqui da Árvore da Vida para explicar como funciona a interpretação de oráculos, as coisas aqui, porque eu acho que facilita o entendimento, ter um desenho para a gente mostrar. Em primeiro lugar, o que é a Árvore da Vida? A Árvore da Vida é um diagrama, esse desenho aqui, que funciona mais ou menos de forma simples, como um mapa da consciência humana e um mapa da organização do macrocosmos e do microcosmos. Essa árvore, ela serve para mostrar para a gente como a luz divina, infinita, é o Uno, né, o Deus, ele se manifesta no mundo através desses planos de consciência aqui, desses planos, aqui a gente tem aqui em cima o plano da emanação, aqui a gente tem o plano mental, o plano emocional e o mundo físico. Como é que funciona a interpretação de oráculos? Quanto mais perto a gente estiver aqui do plano físico, mais densas são as energias. Que energias? As energias que estão aqui em cima, em Keter. Aqui é todo o potencial da luz divina. Essa luz divina, ela vai descendo aqui por essas esferas, né, vai se organizando aqui até chegar no plano físico. E o que é uma interpretação de oráculos? Bom, em primeiro lugar, existe tudo que é daqui para cima, a gente tem níveis de consciência, que eu falei, né? Então, quando, por exemplo, uma pessoa entra em um estado alterado de consciência através de uma meditação, provavelmente a pessoa está se conectando com este plano, o plano da emanação. Aqui também podemos colocar as revelações dos profetas, coisas muito espirituais, muito puras, de energias sutis. Quando uma pessoa, por exemplo, tem um estado alterado de consciência através de uso de alucinógenos, ayahuasca, outros tipos de alucinógeno, provavelmente ela vai estar se conectando com o plano mental, onde a pessoa tem alucinações, ela não sabe muito bem o que é real, o que não é, ela perde o controle dessa claridade da mente dela aqui, então provavelmente ela está se conectando com este plano mental. Agora, quando nós sonhamos, quando nós acessamos um oráculo, especialmente aqui eu estou falando do tarô, porque é o que eu tenho mais conhecimento, que eu estudo há tempo já, então posso falar mais especificamente do tarô, mas eu acho que serve para qualquer tipo de oráculo. Nós estamos nos conectando com este plano aqui, o plano emocional, o plano astral, vamos dizer assim. Neste plano aqui, não existe tempo, não existe espaço, não existe localização geográfica. Quem aí já sonhou sabe que às vezes no sonho você está num lugar, na mesma hora já aparece em outro lugar diferente, você está num tempo, daqui a pouco você volta lá na infância. Então aqui, neste plano aqui, não existe tempo, não existe espaço. É por isso que o tarô ou outros oráculos, ele não é adivinhação, ele é análise desse campo emocional. Porque aqui não existe tempo, aqui todas as coisas existem em potencial, passado, presente e futuro, estão todos aqui. Toda a informação está aqui, em Yesod. Toda a informação do passado, do presente, do futuro, aquilo que a gente entende como futuro, tudo existe nesse nível de consciência. E é aqui que a gente se conecta para trazer informações para o mundo do mundo da manifestação, aqui onde a gente está. Por isso, quando a gente acessa aqui este plano, aqui a linguagem é simbólica. Então, isso daqui, o oráculo, é a mesma coisa que uma análise, uma sessão de psicanálise, por exemplo. Aqui a gente vai analisar aquilo que está no inconsciente. Esse inconsciente ele pode ser individual, ele pode ser coletivo, ele pode ser universal. O que é símbolos, né? A linguagem deste campo aqui, ela é através de símbolos. E o que são os símbolos? Os símbolos, eles são uma linguagem do inconsciente, uma linguagem arquetípica. O que é um arquétipo? Um arquétipo é como se ele fosse forças psíquicas. Essas forças psíquicas que atuam sobre nós, influências, elas podem ser individuais, como coletivas, como universais. Essas forças, por exemplo, quando elas se manifestam no tarô, nos arcanos maiores, elas são mais ligadas à vontade divina. É como se fosse um destino maior, onde a gente precisa, coisas que são independentes da nossa vontade, que a gente precisa passar. Nos arcanos menores, eles representam mais as etapas da vida, a nossa rotina, o dia a dia, aquilo que toda a humanidade passa, todas as pessoas passam, as etapas, os processos da vida que todas as pessoas passam. Isso ele pode se manifestar tanto nos oráculos, né, que é uma forma mais direta da gente acessar esse campo, ou pode ser através de um sonho. Por exemplo, eu sonhei com um jacaré que estava escondido atrás de uma casa. Então, o que um psicanalista vai fazer? Ele vai analisar qual é o arquétipo do jacaré, o que representa um jacaré, o que ele faz, o que é uma casa, qual é a representação dessa casa. Essa casa ela representa a sua segurança, ela representa o seu pai, ela representa a sua mãe, ela representa o seu corpo. E aí, através de analisar esses símbolos dos sonhos, ele vai chegar a uma conclusão. Essa pessoa, por exemplo, aqui, essa pessoa, ela tem indícios que sofreu um abuso lá na infância. Ou essa pessoa aqui está passando por um momento de transformação em tal área da vida dele. E a questão dos oráculos é a mesma coisa. Não é adivinhação, não existe adivinhação. Existe aqui uma análise desses arquétipos que estão aqui no campo emocional das pessoas. Porque aqui é a linguagem simbólica. E o tarô nada mais é do que símbolos nas cartas.
São imagens que representam uma maneira de agir, uma maneira da vida agir sobre nós, uma maneira da gente agir sobre a vida. Isso que significa interpretação de oráculos. Então, quando a gente analisa uma imagem do oráculo, a gente está analisando qual é a influência da vida que a gente recebe daqui, do plano da emanação, do plano mental e do plano emocional, como ela vai se manifestar aqui em nós. E como a gente vai se manifestar, como a nossa consciência vai se elevar, passando aqui pelo campo dos sentimentos, passando pelo nosso campo mental e chegando aqui no campo espiritual. É a maneira de elevação. Existem dois caminhos: da descida da luz até nós, da descida da luz até nós, no plano físico, e da subida da nossa consciência rumo à luz. Aqui está a interpretação de oráculos, não tem nada a ver com a adivinhação. E tem mais uma coisa que eu quero explicar sobre esse mundo emocional aqui, que é onde a gente se conecta para analisar as informações que a gente tira no tarô, nos oráculos. Essa esfera aqui, de Yesod, é como se ela fosse um espelho, que ela reflete essa luz de cima, toda essa luz aqui dessas esferas de cima, ela, como se ela fosse esse espelho que refletisse todo esse mundo espiritual de cima, ela passasse aqui nesse espelho e refletisse como sombras aqui para o nosso mundo físico, tá? É isso que acontece com essa esfera. Ela é um espelho e aqui a gente manifesta esse espelho. Então aqui no plano de Yesod não existe tempo, não existe espaço. Aonde vai existir o tempo e o espaço? Somente aqui no nosso mundo. Somente aqui nessa esfera de Malhut, que é o reino onde as coisas acontecem, esse plano de Yesod, que é o plano do espelho, vamos dizer assim, do que acontece lá em cima, ele se manifesta aqui embaixo, organizando em tempo, espaço e livre-arbítrio. É por isso que o livre-arbítrio, ele existe aqui, no nosso plano. E o que passa da luz divina, o que vem daqui e passa nesse espelho aqui, tem influência sobre a nossa vida aqui. E o caminho inverso também acontece. O que a gente faz aqui tem influência, passa aqui e tem influência para chegar aqui no mundo espiritual. Um exemplo básico aqui são as nossas orações. Então, as nossas decisões, as nossas ações que a gente faz, ela emana para o mundo astral e emana para o mundo mental e emana para o mundo espiritual. É assim que acontecem as coisas.